Galera, mais uma continuação da temporada e essa daqui já começou com o primeiro episódio com muita pancadaria. A história conta sobre o sétimo príncipe do reino Salom, um prodígio da magia. A aparência é fofa, mas o moleque não bate bem da bola. Então, se você gosta de animes como esse, deixa teu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de novos vídeos. Sem mais enrolação, simbora pro recap. O episódio começa com o Lloyd desviando de várias magias enquanto lutava contra um ser angelical misterioso. O Lloyd usa o estilo de batalha da Tal pra bloquear diversos contra-ataques que o anjo fez. E logo em seguida desfere um ataque poderoso usando seu próprio sangue, enquanto o Grimoire age como se aquilo já fosse coisa cotidiana. Entretanto, o anjo conseguiu defender aquele ataque. Ele fala que a essa altura o arrependimento já não lhe trará misericórdia e chama ele de criança demônio. Mas eu acho que vocês não estão entendendo nada. Então vamos começar do começo. Com a Aren indo até o quarto do Lloyd para acordá-lo. Entretanto, ela acabou se assustando pois ele estava invisível. Isso porque agora ele consegue esconder sua presença graças ao bloqueio de mana que ele aprendeu com a Aren. Ela fala que levou um ano para aprender aquela habilidade, mas o Lloyd é realmente incrível e fez isso em pouco tempo. Mas logo ela percebeu que estava sendo muito casual com seu mestre e pediu desculpas. O Lloyd pergunta se ela ainda não havia se acostumado a trabalhar naquele lugar, mas ela fala que isso não é o suficiente. A Sylph ensinou muita coisa pra ela, mas ela é muito rígida. Comida boa, cama macia, mas ela vai se esforçar ao máximo pra ser a serva do mestre Lloyd. Mas ele fala que ela pode tratar ele normalmente quando estiverem a sós. Mas é lógico que a Sylph não gostou nada disso. Ela apareceu ali, arrumou o Lloyd, arrumou a cama e deu uma bronca na Aren. Afinal, que tipo de empregada fala com seu mestre tão casualmente? O Grimoire então fala que aquelas pessoas estão com dificuldades. O Galien agora que vai ser o governante daquele lugar. Mas ele sinceramente pensou que o príncipe Lloyd iria assumir o controle. Mas nosso guri fala que seu pai só lhe deu autoridade para nomear governantes. E por isso ele vai deixar o resto na mão do Galien. Afinal, aquele lugar vai ser uma grande fonte de pesquisa caso se torne um refúgio para pessoas como eles. O Grimoire supõe que vai levar um tempo para aquele lugar ficar pronto. Afinal, os demônios fizeram uma festa e tanto. O Galien fala que agora que ele é um governante, não vai permitir que algo semelhante aconteça novamente. Mas para isso vai ter que ter uma contramedida. O Grimoire, como demônio, recomenda que eles usem magia sagrada. A galera ficou assustada, o corno do Lloyd não falou que o bode um voador era um demônio. Mas também esse chifre aí, mas bode tem chifre? Não sei. A magia sagrada é um tipo de magia que somente os devotos da igreja têm acesso. Você abriga a magia de Deus dentro do seu corpo e usa para expulsar o mal. Mas esses dois aí não acreditam em Deus não. Mas o Grimoire fala que talvez seja a hora de se juntar à igreja. A igreja, é claro, a igreja. Esse moleque tá com cara de quem aprontou. O Grimoire pergunta o que foi que ele fez. Ele fala que não fez nada, mas ele fez merda e foi expulso. Mas considerando que foi 2 anos atrás, o padre pode ter esquecido. Mas agora ele quer aprender magia sagrada. Próxima missão, buscar magia sagrada e entrar para a igreja. A cena corta pra eles de frente da igreja. Já fazem 2 anos desde a última vez que ele foi até aquele lugar. A Aren fala que não gosta muito de igreja não. O Lloyd então pergunta do porquê ela foi com eles. Mas ela só tava ali pra substituir a Sylph que estava muito ocupada. E logicamente ela queria passar um tempinho com o nosso guri. O Babylon pergunta se ele realmente vai servir a igreja e ele fala que sim. Coleta de fundos, faxina, leitura das escrituras, cantos de hinos e orações. Se fizer tudo isso por um tempo, aparece um mensageiro divino e te abençoa com a magia sagrada. Ele chegou ali todo bobinho, dando bom dia pro padre, que perguntou se ele estava ali pra rezar. Entretanto, logo ele notou que era o Lloyd de Salom e pergunta o que esse miserável moleque do capeta tá fazendo na sua igreja. Ele ainda não esqueceu do inferno que nosso guri causou naquele lugar 2 anos atrás. Entretanto, uma amigona apareceu falando que são águas passadas. O nome dessa amigona cheia de saúde é Isha, que saiu na defesa do Lloyd. Afinal, o padre tá sempre falando que embora as pessoas cometam erros, elas podem ter sempre o perdão de Deus. O padre não queria aceitar, mas quando viu a fofura do cachorro mudou de ideia. Embora ele não aceitou completamente, mas vai dar a chance do arrependimento. Ele fala isso quando sente a maciez da coisa fofa. Oh meu Deus, queria um cachorro desse. Agora é hora de colocar a mão na massa. Mas 7 minutos depois o Lloyd já tava pra baixo. Acabou deixando o vaso cair e foi embora. A Isha apareceu e ele pediu desculpa por ter feito besteira. Mas ela só ficou aliviada dele não ter se machucado. Entretanto, aquele vaso era o favorito do padre. Olha a cara desse moleque, pobre coitado. Ele pegou os cacos do vaso pra se desculpar com o padre. A Aren fala que nosso guri tá meio esquisito. Mas a Isha fala que ele sempre foi assim. Eu não lembro dele assim não, antigamente. Ele ama tanta magia ao ponto de se esquecer de todo o resto. Ela pergunta se a entrada dele na igreja é pra aprender magia sagrada. Eu diria que não, mas essa daqui tá dizendo que sim. No passado, ele também costumava quebrar os vasos da igreja. Mano, olha as coxas desse moleque, é de causar inveja em qualquer mulher. Um dia ele quebrou o vaso e pediu para que fosse punido sendo enviado para os ares usando magia sagrada. Entretanto, ela só pode ser usada para castigar as pessoas malvadas. Mas a Isha ficou orgulhosa dele querer uma bronca. Ele saiu andando e do nada apareceu um demônio dentro da igreja destruindo tudo. O culpado tava se escondendo atrás da pilastra, safado. Ele iria ser atingido por uma cadeira quando a Isha pulou na frente e protegeu
protegeu nosso guri. A coitada acabou ficando machucada e ele se encheu de culpa. Daí ele confessou o que havia feito e foi expulso da igreja. Agora eu entendi. É dito que também ele acabou quebrando várias coisas do padre. E as pessoas começaram a chamá-lo de criança demônio. Mas ela sabe que isso não é verdade. Afinal, a voz dele é linda e ela espera cantar com ele novamente. Foi aí que ela teve a brilhante ideia de convidar o Lloyd para cantar com ela no recital durante a comunhão. A Sarah também vai estar presente. A cena corta pro Lloyd vendo dois caras arrumando problema com a garota na frente da igreja. Isso porque ela acabou esbarrando no ombro dele. Essa menina aqui parece familiar. Vocês podem não acreditar, mas essa garota é irmã do Lloyd. Nem se parece. Ela perguntou se eles sabem tocar algum instrumento, mas é lógico que não. A coitada ficou deprimida e saiu andando. A quarta princesa do Reino Salom, a prodígio da música. Ela consegue tocar qualquer instrumento. É uma pena que ela não mostra interesse em mais nada além da música, o Lloyd fala. O Brutamontes ali pegou ela e falou que sabe tocar um instrumento sim. Ninguém consegue superar ele quando faz uma mulher gritar. A Isha pulou pra salvar a Sarah, entretanto ele pegou nos melões fazendo ela gritar, coitada. A Sarah fala que de fato ela começou a fazer uns sons bem picantes. O padre já ficou louco ali falando que o recital vai ser um desastre. Foi aí que o Lloyd ficou sabendo que hoje à noite vai ter um recital. E supostamente ele cura aqueles que ouvem. Então ele notou que era por isso que sua irmã estava ali. O Grimoire supõe que a magia pode ser ativada em forma de ritual. Na hora o Lloyd diz que não pode deixar que esse negócio seja cancelado. A Sarah fala que o som é gostoso, mas acabou fazendo a Isha chorar. Diferente deles, ela conseguiria fazer um som muito mais prazeroso e não era, né, desse jeito que vocês estão pensando não. É com o piano dela, tocando piano e eles iriam bater na Sarah quando a Aren colocou todo mundo pra dormir. O Grimoire fala que isso é incrível. Ela só derrubou o padre e os bandidos, evitando todo o resto. É dito que ela é uma pessoa que consegue usar o foco de mana para bloquear mana. Foco de mana se define fazer uma única abertura para liberar mana durante um bloqueio de mana, fazendo assim a potência ser ainda mais forte. Além do fato dela ter conseguido fazer aquilo que o Lloyd pediu, transformar seu veneno em gás sonífero. Entretanto, logo os bandidos acordaram. Sendo assim, o Babilão vai colocar eles pra dormir na forma mais agressiva possível. Eles vieram pra cima e o Lloyd entrou na frente. Do nada eles se viram em um lugar completamente diferente. O Lloyd fala que ainda tem muito pra aprender, afinal ele não sabe pra onde aqueles caras foram enviados. Essa é a técnica do falecido Jade. O Babilo pergunta até onde o Lloyd pode subir sua moral. Miserável não para de crescer em magia. Enquanto a Aren queria que os outros pudessem ter visto aquilo também. Bom, já tava quase na hora do evento começar. A Sarah foi até o Lloyd, entretanto ela quase esqueceu o nome do seu próprio irmão. A Isha fala que é surpreendente que ela ainda se lembre que o nome dele é Lloyd. Quando se trata da família, ela só consegue lembrar daqueles que são envolvidos com música. O Lloyd não toca nenhum instrumento, mas sua voz é magnífica. Daí ela foi lá e chamou o Lloyd para participar do recital. Entretanto, a Sarah não deixou. Ela fala que ele ainda não praticou o suficiente e não quer que ele estrague seu recital. Mas depois que ele for treinado, eles podem tocar junto algum dia. Por enquanto, tudo o que ele deve fazer é prestar bastante atenção. O Grimoire então fala que tem uma chance da magia sagrada ser ativada por um ritual, em vez de fórmulas mágicas. Com a fórmula mágica, você pode criar magias de elementos naturais. Enquanto o ritual, uma pessoa com a grande quantidade de mana pode invocar elementos da magia por meio da música. De repente, o Lloyd e o Babillion sentiram uma presença estranha. Depois disso, o recital finalmente começou. O Lloyd achou aquela música incrível, algo capaz de impressionar os deuses e curar pessoas. O Grimoire cuspiu uma espada e o Lloyd conseguiu absorver a fórmula da magia. Entretanto, ele nunca havia visto algo daquele tipo e daquela complexidade. O feitiço tem uma leve semelhança com a magia de cura. O Grimoire estava bem, mas estava sendo pinicado. Por sorte, a Isha tem pouca quantidade de mana, então ele não vai se ferir gravemente. O Lloyd então fala que isso é um tipo de fórmula mágica em um idioma completamente diferente e não pode ser lido. E isso tá ficando bastante interessante. O Grimoire pergunta então o que é que ele vai fazer, já que não tem nada pra se basear. Bom, para começar, o Lloyd fala que tá sentindo um olhar estranho esse tempo todo. O Grimoire se concentrou e sentiu também e perguntou de onde o diabo tava vindo aquilo. E olha que ele é o diabo. O Lloyd então supõe que esteja vindo do céu. Com isso, ele disse que ia voltar logo e se teletransportou. Entretanto, ele nunca havia viajado tão longe assim. Ele só fez focar o seu teletransporte naquele olhar que estava observando eles. Então ele rompeu a barreira entre o céu e a terra. E eles finalmente chegaram naquilo que é chamado de céu. Literalmente é o céu. Andando um pouquinho, eles chegaram naquele que era o dono daquele olhar misterioso. Um anjo mensageiro de Deus. E assim termina mais um episódio de um anime novo da temporada, que não é tão novo assim. Se você assistiu até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de novos vídeos. Você também pode ajudar hypando o vídeo aí nos comentários. E com isso, até o próximo. Falou, fui!
O episódio 2 se inicia com aquele anjo maluco da cabeça se tremendo todo com o canto daquelas duas. O canto da Isha é incrível, enquanto o instrumento da Saira é genuinamente formidável. O maluco já não tá se aguentando de vontade de descer até lá embaixo e se juntar àquele grupo e talvez depois rolar alguma coisa entre quatro paredes. Mas logo levou uma nuvem na cabeça em forma de crocroves. Entretanto, ele só ficou se perguntando como um mero humano havia chegado até ali. Mas logo ele mandou que o Lloyd soubesse o seu lugar e o nome dele é Jiriel, acólito das 64 divindades do céu, o enviado sagrado. Primeiramente, ele quer saber como o Lloyd havia chegado até ali. É dito que aquele lugar é separado do mundo humano. Mesmo que alguém queira ir até ali, a muralha do reino deveria tê-lo impedido. Mas o Lloyd apenas fala que quer aprender magia sagrada. O Jiriel pergunta se o seu lindo rosto acabou fritando o cérebro do mortal. Ele até estaria disposto a deixar que ele beijasse os seus pés. O Grimoire perdeu a paciência e mandou que ele ensinasse logo essa porcaria de magia sagrada. Ele fala que de fato é capaz de conceder a magia sagrada, mas somente àqueles que ele queira conceder. Agora o Lloyd deve voltar e seus pecados serão perdoados. É óbvio que ele não quis ouvir e acabou sendo atacado, mas ele defendeu com sua magia de defesa absoluta. O anjo entendeu que ele não é um mero cordeirinho. Voltamos para a apresentação, onde a Aren estava preocupada com o Lloyd, mas o Babilho pediu que ela se acalmasse, pois ele havia dito que ia fazer alguma coisa não sei na onde. Entretanto, ele sentiu algo diferente de um olhar. Ele pede desculpas, mas vai precisar sair um pouco porque tem alguma coisa cheirando muito mal. Ele espera que não sejam nuvens de chuva. Enquanto isso, o Lloyd estava lutando contra o Jiriel no céu. O louco da cabeça começou a achar aquela magia fascinante. As espadas se parecem com penas, entretanto são pesadas como aço. Ele tentou absorver, entretanto não conseguiu. Isso porque as espadas, uma vez criadas, são contadas como objetos físicos. Ele pensa que essas espadas luxas são geradas apenas com o uso de mana sem limitações, mas ele quer ver o quão durável elas são. Usando sua magia, ele conjurou 4 elementos, desferindo um golpe poderoso capaz de perfurar a parede que separa o céu da terra. O Lloyd pergunta do porquê diabos ele desviou. Ele dá desculpinha que sua luxa é invencível, mas ele não vai permitir que seja profanada com a magia tão baixa classe como essa. E por esse motivo ele desviou. Aí ele se pergunta onde foi para aquele moleque. Entretanto, ele tava logo ali embaixo só se perguntando como é que vai fazer o experimento de durabilidade. O Jiriel fala que vai ser impossível, pois ele vai se esquivar de todos os ataques. Mas o Lloyd receia que isso não seja uma opção. Lobo sombrio, ataque de investida. Uma explosão aconteceu e o céu foi abalado. Entretanto, novamente ele conseguiu desviar. O Lloyd se pergunta se ele avaliou mal a distância do teleporte. O Grimoire tá pensando que esses foram os ataques que aquele cara havia usado na luta contra o Lloyd. Se resume no envio de matéria diretamente para um alvo em específico. Mas no caso do Lloyd, esses ataques são ainda mais poderosos. Ele fala que essa jogada é bem eficiente, mas também é bem exagerada, eu diria. Ele tá com a impressão que aquele anjo morreria com esse ataque, mas ele manda que o Grimoire não seja um tolo. Ele não havia dito que o Luxo é invencível, mas ele só acha que ele tá falando demais aquele bocó. De qualquer forma, o Lloyd manda que ele relaxe, pois ele não vai usar dessa maneira que o Grimoire tá pensando. Ele não usaria o poder do Jade dessa forma. Ele estralou os dedos, um portal apareceu e o Jiriel desviou novamente. O Grimoire grita falando que o Lloyd não tá tentando mandar ele de arrasta pra baixo. Por isso ele deve parar de se exibir e pedir desculpas e ensinar logo a magia sagrada. Mas ele continua falando que seu Lux é incrível e a magia do Lloyd é uma porcaria. Ele fala isso enquanto estava desviando dos ataques do Lloyd. O Lloyd pensa que por mais seguro que seja essa abordagem, ele acaba deixando muitas aberturas. Não somente o termo de espaço relativo entre a fórmula mágica e o alvo teleportado, mas também a relatividade entre a ativação do feitiço e o teleporte. Por esse motivo, não importa o quão perto ele mire, a manifestação do feitiço lhe dá tempo o suficiente para fugir da magia. O Jiriel finalmente entendeu o truque do Lloyd e partiu pro ataque, enquanto o Lloyd estava raciocinando ali o menino. É muito difícil acertar um alvo em movimento usando aquela magia. Teleportar o feitiço antes da ativação também é muito lento. O ideal seria ativá-lo e teleportá-lo ao mesmo tempo. Então vamos tentar segurar o feitiço até o último segundo. O Jiriel se aproximou e novamente chamou ele de criança demônio. Entretanto, dessa vez ele foi pego no feitiço. Ele tentou se defender, mas o seu luxo se quebrou. Ele também notou que aquele feitiço não era nada parecido com o de antes. O Grimoire tá ali, só mandando ele pedir desculpa e ensinar logo a magia sagrada. Mas ele fala que até pode ter quebrado, mas seus luxos são infinitos. O Lloyd começou a achar o poder desse feitiço incrível. Entretanto, ele quer testar para ver se realmente são infinitos. Conjurou várias magias e explodiu Jiriel. Antes de bater as botas, ele pediu desculpas, mas aí já era tarde. Ele não morreu, mas ficou transparente. É dito que, diferente dos humanos, eles são compostos por manas. Portanto, o luxo não é invencível, muito menos infinito. Há um gasto de mana para manifestar o armamento de aço. Mas isso significa que enquanto você tiver mana, eles são basicamente infinitos. Enquanto isso, o Jiriel tá ali pensando que foi uma boa luta, mas ele perdeu a chance de prender a magia sagrada. Agora ele vai viver o resto da sua vida se perguntando o que é magia sagrada. Entretanto, o Lloyd reviveu ele compartilhando da sua mana. O Jiriel fala que tentou matar ele, mas é claro que nosso guri não tá nem aí. Tudo que ele quer é aprender a magia sagrada. Tempo depois, o anjo engordou umas 50 toneladas. Parece que o Lloyd deu mana demais pra ele. Uma mana imensa e imprópria pra humanidade, empunhada por uma criança que parece
parece ser inocente, ele pensa. Sendo assim, ele decidiu conceder ao Lloyd a magia sagrada. Mas é porque ele pensou que essa é a chance perfeita para ele fazer seu advento terreno. Mas ele fala que para conceder esse presente, eles precisam fazer um pacto. É claro que o plano dele é conseguir controlar o corpo do Lloyd e assim ele vai poder fazer o que quiser com aquelas beldades lá embaixo. Entretanto, o plano foi um tiro no pé, ou eu diria um tiro na mão, porque ele acabou igual um Grimóri, que aliás ficou rindo da cara dele. O trouxa pensou que o Lloyd tivesse muita mana, mas não imaginou que fosse tanto assim. Ou seja, ele só é equivalente à mão do Lloyd. O Jiriel supõe que essa criatura infernal também já tentou a mesma coisa. Bom, mas com isso o pacto foi feito e ele fala para usar magia sagrada. É necessário que um anjo grave a fórmula mágica na alma do candidato. Depois disso, o caminho é criado por meio de canções ou outros meios. Mas no caso do Lloyd, o caminho já tá ativo, pois ele acabou ficando na sua mão. O Lloyd se concentrou e por que esse maldito moleque fica fazendo essas poses duvidosas o tempo todo? Ele se concentrou tanto que o Grimório acabou ficando preocupado. Pensou até que ele havia pegado uma doença desse esquisito desse trouxa aí na mão dele. Mas ele fala que apenas teve uma visão da linguagem mágica que ele estava procurando. Agora que ele conseguiu entender de uma forma mais lógica, acha aquela magia sagrada realmente incrível. O Jiriel ficou se gabando esse trouxa. Entretanto, ele ainda não percebeu que agora que o Lloyd conseguiu dominar a magia sagrada, ele tem poder o suficiente para dominar o paraíso e o submundo, podendo até tomar o trono do Rei Demônio se ele quiser. Dito isso, o Lloyd acabou ficando um pouquinho decepcionado. Isso porque ele aprendeu magia fácil demais. Ele gosta do processo de aprendizado, a exploração de cada etapa da estrutura. Ele lê os livros de feitiço até criarem buracos. Ele lê o livro de feitiço até que criassem buracos, sempre se perguntando do porquê isso, do porquê aquilo, como se ele estivesse resolvendo um enigma. E também é como se ele estivesse olhando pros rostos dos antepassados que criaram tudo isso. Mas agora chega de enrolação e é hora de testar a magia sagrada. O Jiriel fala que ela assume diferente forma dependendo do seu conjurador. Por enquanto, ele deve tentar invocar uma espada. Mas ele fica se perguntando o que o trouxe até o paraíso. Mas por baixo dessa fina camada de pele, ele consegue sentir um sentimento sincero. É o tipo de sentimento genuíno que você esperaria em um anjo. O que levou o Jiriel a se lembrar de um certo homem que um dia teve o seu respeito. Eu não sei o que o Lloyd tá tentando fazer, mas isso daí não parece uma espada nem de longe. O negócio tá ficando ainda maior e parece um povo gigante, não sei que porra é essa. Só sei que começou a destruir a barreira que separa o céu da terra, isso daí vai dar um BO. Os dois ali já entraram em desespero, tão pedindo socorro. E olha que o Lloyd fala que ainda não terminou de criar, ou seja lá o que ele tá criando aí esse negócio. O Jiriel fala que parece 8 asas de um arcanjo, mas o Grimório fala que é muito maior do que 8 asas de um arcanjo, então é melhor que ele cale sua boca. Enquanto isso, no subsolo, o clima mudou de repente. O Babylon tava andando no jardim até que sentia um cheiro estranho, mas as flores estão fazendo um excelente trabalho para encobrir aquele odor. Normalmente ele não faz questão de investigar, mas se isso fornecer alguma pista sobre magia sagrada, o Lloyd vai ficar muito feliz. De repente, um apareceu perguntando se ele estava perdido. Bom, afinal é uma igreja muito grande, então ele vai acompanhar de volta até o recital, ele fala. Mas o Babylon fala que adora rosas. Entretanto, o velho diz que isso é um grande desperdício, afinal ele veio até ali só pra ver aquelas duas se apresentarem. Mas o Babylon pergunta quem diabo ele é. Ele fala que é um padre e seu dever é orientar os paroquianos para que não se desvie do caminho do bem. Dito isso, apesar de seus muitos anos de serviço, ele ainda se perde. O Babylon então pergunta se é por causa da sua falta de jeito que ele não tá usando seu crucifixo. Disseram que os clérigos precisam usá-lo o tempo todo. Até ele, que é um novato, tem um. Entretanto, vai pedir desculpa e sacou seu crucifixo do bolso. Ele sabe que é errado, mas sempre acaba esquecendo. Por isso, Babylon deve aprender com ele. Caso ele entre pra igreja, não deve quebrar esses tabus. O jardim também é um local sagrado. A aranha apareceu ali perguntando o que é que estava acontecendo, pois o recital já estava acabando. O Shiro acabou sentindo uma presença terrível vindo desse homem. O Babylon fala que ele deve ser muito devoto, ou provavelmente deve polir essa coisa aí todos os dias. Ou é isso, ele nunca usa. Mas ele apenas fala que o cachorro tem uma pelagem muito bonita, ou que deve ser bem cuidado porque o cãozinho é inteligente. Ele ia fazer alguma coisa contra o Shiro, mas o Lloyd apareceu na hora certa. De repente, o clima ficou meio tenso. O Lloyd passou sem falar uma única palavra. E quando os dois se cruzaram, eu pensei que ia rolar uma pancadaria sincera. Mas logo ele caiu nos braços do Shiro e a vida que segue. Ele trouxe até um presentinho pra Ren, mas eu acho que ela não gostou muito não. Enquanto Jiriel parece que conhece aquele homem. Tempo depois, nosso guri se encontrou com a doce Aisha. Ela pergunta o que ela achou do recital. Ele fala que foi um desempenho incrível do início ao fim. Entretanto, o evento foi cancelado por causa dos raios. O Jiriel mal consegue se controlar ali embaixo. O Babylon aproveita para perguntar se o jardim interno é considerado um local sagrado. A Aisha fala que sim, ele também é frequentemente usado, mas somente para o descanso de animais de estimação. Ele se pergunta se foi daí que veio aquele cheiro podre. É difícil deixar a vida de assassino para trás. Ele continua chegando às piores conclusões. No fim, o recital terminou sem problemas e o mestre Lloyd não parece estar preocupado, mas ele parece ter encontrado aquilo que estava procurando. Então o resto não é da conta dele. Entretanto, a Aisha foi agradecer ele por ter salvado sua vida hoje mais cedo. Enquanto isso, aquele padre maluco estava tentando deixar o crucifixo sujo, considerando
contando que ele havia perdido seu rosário original e recebeu esse recentemente. De repente, uma criatura terrível, deve ser ferido, saiu debaixo do chão. O padre fala que não há necessidade de segui-los. Eles irão aumentar a segurança no jardim, pois não quer ninguém atrapalhando. Não quando o dia está chegando próximo. Depois de tudo que aconteceu na igreja, o Lloyd finalmente voltou para casa. Além disso, ele ordenou que o Jiriel ensinasse magia sagrada para seus amigos. Mesmo sendo contra sua vontade, ele acabou ensinando. O Lloyd fala que sua pesquisa com magia sagrada será mais eficiente com mais pessoas. Então ele mandou que o Jiriel fizesse um caminho para que eles pudessem usar magia sagrada sem precisar de uma invocação. Além disso, ele falou que o Jiriel se destaca demais nessa forma dele. E mandou que ele ficasse pequenininho igual o Grimory. Entretanto, ele pergunta se o Lloyd tá mandando que ele assuma essa forma terrível de piolho. O Grimory pergunta se ele ficou surdo e não consegue fazer algo tão simples como mudar de forma. Aí bateu na ferida. O Jiriel começou a girar no ar e se transformou em um pinto pequeno. Ele achou que o Lloyd iria ficar morrendo de vontade de abraçar ele. Entretanto, o menino tava tomando um cafezinho da tarde ali, de boa. Tempo depois, o Grimory tava perguntando se aquele recital havia tido magia sagrada. O Jiriel fala que sim, só que a classe de purificação. Ela cura feridas, exorciza mortos-vivos, internos e demônios. De repente, alguém bateu na porta. Era aqueles caras que o Lloyd teleportou pra algum lugar no mundo. Esses trouxas também são de Lordost. Eles estavam querendo quebrar o Lloyd na porrada. Mas o carequinha ali pediu desculpas e perguntou se um dedo já era o suficiente pra compensar a burrada desses dois. Mas o Lloyd disse que não precisa não, pra que ele quer um dedo. Parece que o povo de Lordost é bastante bagunceiro. Eles partiram pra cima do Lloyd, que usou magia sagrada e deixou eles mansos. Pediram até desculpa pelo que aconteceu. O feitiço estava anulando a personalidade deles. Normalmente isso não seria muito eficiente, mas o Jiriel fala que o Lloyd é realmente incrível. Eles continuaram pedindo desculpa pelo que fizeram. Eles sabem que pegar no peito da irmã é muito errado. Rapaz, o Jiriel ficou maluco quando descobriram que eles foram pra cima das suas crush. Ele queria fazer um julgamento divino bem letal nesses trouxas, mas o Grimory segurou ele. Aliás, ele pergunta se o Babylon e a Arém não conheciam esses dois. É dito que a Arém não, pois ela tá morando no castelo. E o Babylon, talvez sim, talvez não, ninguém sabe. Mas a pergunta que fica é, onde diabos ele se meteu? É dito que ele ficou limpando a bagunça do Lloyd lá na igreja. Obviamente, antes dele ter saído, o Lloyd deu pra ele a habilidade de usar magia sagrada. Agora, de volta pro castelo, onde as empregadas tava todo vapor. Uma deu as boas-vindas pro Lloyd. A outra já chamou ele pra tomar banho juntos. E a outra tá querendo dormir com ele hoje à noite. O maluco do Jiriel fala que não sabia que o Lloyd era tão popular com as mulheres. A vida do sétimo príncipe é um paraíso. Mas já tomam na cara pra largar de ser tarado. O Grimory mandou que ele aquietasse o facho, já que ele vai morar ali. O Lloyd mandou que seu boneco fizesse um chazinho pra ele. Mas o Jiriel ficou confuso. Como assim? Existem dois Lloyds? O Grimory explicou que aquele era o boneco de madeira do Lloyd. Ele se move sozinho, desde que seja pra fazer uma tarefa simples. O Jiriel começou a falar que entendeu muito bem. Ela é uma boneca toda oca por dentro. Ele já tava imaginando assumir o controle do corpo e se deliciar, tomar bem com as empregadas. Mas o Grimory falou que gosta bastante daquele. E se ele colocar suas mãos, asas de pássaro, tá morto. Tempo depois, o Lloyd tava falando que mortos-vivos é o alvo perfeito pra testar sua magia sagrada. Entretanto, não é tão fácil encontrar um morto-vivo. Todavia, ele encontrou algumas informações lá em Lordost. Alguém bateu na porta e todo mundo se escondeu. Era ela, a diva do castelo, a Sylphie. O Lloyd pergunta se ela não tiver nada pra fazer, poderia se juntar a ele pra uma caçada a mortos-vivos. Na hora, ela saiu correndo pra buscar seus equipamentos. É lógico que ela vai. Tempo depois, eles estavam em alguma cidade onde havia uma grande ponte. A Sylphie fala que essa ponte é chamada Grande Ponte de Dam, o eixo de tráfego leste e oeste da cidade. Ainda assim, é difícil de acreditar que tenha mortos-vivos espreitando naquela cidade. Pelo que a Guilda de Aventureiros havia informado, muitas pessoas acabaram vendo eles naquele lugar. Infelizmente, o Shiro não consegue farejar, pois eles cheiram a carne podre. E é meio difícil de saber se não é um amontoado de lixo que ele está cheirando. A detecção de presença do Lloyd também não vai ser muito efetiva. Afinal, é uma área abarrotada de gente. Entretanto, olha quem tava na cidade, a Aisha e a Saira. Parece que elas decidiram comer panqueca no almoço. Então foram até a cidade. Ela também convidou o Lloyd, é claro. O Jiriel fala que vai ser uma ótima ideia, o safado. Mas quem realmente ficou animado foi o Lloyd. O Grimory ficou surpreso, pois essa foi a primeira vez que ele viu o Lloyd tão animado por algo que não seja magia. Entretanto, ele fala que panquecas são mágicas. Seus corpos fofinhos e cheios de ar e de sabor. Um conjunto de xarope, mel e manteiga. Se isso não é magia, eu não sei o que é não. A Saira fala que se essa for a primeira vez do Lloyd comendo panqueca naquele lugar, ele deve começar comendo sem nada. Primeiro é necessário sentir o sabor básico. Ele fala que com certeza vai fazer isso. Tempo depois, eles estavam enchendo o bucho.
roxo. Na moral, esse anime é muito bom, vocês têm que assistir. Aliás, a Aisha pergunta o que é que eles estavam fazendo ali. O Lloyd fala que estava caçando ghouls. Muitas pessoas têm fugido para a igreja após serem atacadas por eles. A maioria foi vista próximo à grande ponte de Dam. Alguns dos aventureiros enviados para lidar com essa situação também acabaram desaparecendo. Mas a Sayra fala que tanto faz, tanto fez para ela. Isso se eles não cancelarem o recital, é óbvio. A Aisha fala que o recital dessa vez vai ser ainda maior. Afinal, esse é o dia que comemora o grande nascimento de Deus. O grande festival do Advento. Tanto o rei quanto o papa vão estar presentes. Depois de terem enchido o bucho, partiram para buscar os mortos-vivos. A aranha em questão estava bastante motivada. Isso porque, depois de ver tantas coisas que ela não conhecia, começou a gostar daquele país. Entretanto, Lloyd fala que em relação ao Covil, seu alvo foi reduzido. Isso porque a grande ponte Den é o local com mais avistamento até o momento. A aranha fala que não consegue imaginar um Covil de Ghouls naquele lugar. Mas o Lloyd explica que não é na parte de cima, mas sim na parte de baixo. O cheiro era podre, horrível, parece que o nariz vai cair. Mesmo assim, o Lloyd decidiu entrar, pois estava preocupado sobre algo. A Sylph então pergunta se é sobre os aventureiros e se tem alguém que ele conhece. O Lloyd fala que ficou sabendo dos Ghouls porque ela participou do seu grupo. Na hora, ela apareceu pulando em cima do Lloyd, a tal. Ela ficou se perguntando se ele queria tanto assim ver ela, mas já tomou uma da Sylph pra ficar esperta. Afinal, Lloyd somente saiu nessa caçada pra testar sua magia sagrada, enquanto ela não passa de uma figurante. O Lloyd supõe que já que ela tá ali, realmente ali é o Covil dos Ghouls. Entretanto, ela fala que também havia pensado nisso, mas não conseguiu encontrar nada. Ela decide voltar até o alojamento, pois acabou deixando sua lanterna cair. Mas o Lloyd fala que não tem problema e usa um feitiço de classe de purificação, luz do sol. Essa magia não só serve para iluminar, como também purificar. Deixou a água do esgoto mais limpa do que a água de rio. O ar ficou tão puro que a tal conseguiu usar sua detecção de presença. Sem falar que ela trocou de roupa para uma roupa bem chamativa, que eu particularmente gostei. Até que eles chegaram a um lugar deveras suspeito. Os tiros se ofereceu para tentar atrair os Ghouls, mas quando ele saiu do alcance do feitiço, o cheiro horrível alcançou ele. Mesmo assim, ele foi lá, o cachorrinho é corajoso. Mas com esse mau cheiro, o olfato dele vai ficar lento, então pode demorar um pouco. O Lloyd então decidiu usar sua técnica de detecção. Entretanto, a tal pegou ele no pulo. Ela pergunta como é que esse danadinho havia aprendido isso, mas a Sylph foi lá e deu uma na cara dela. Aliás, ele pergunta onde estava sua assassina de demônios. Ela fala que não queria sujar ela. E se ele convidou ela até ali, significa que ele quer que ela balance alguma coisa. Ah, tá. Então fala que essa deve ser a oportunidade perfeita pra ver quem realmente é mais forte ali. E o prêmio do vencedor é um dia inteiro com o Lloyd no encontro. Ele pergunta o que é que essa maluca tá falando, mas ela fala que já que eles estão ajudando ele com seu experimento, no mínimo que elas devem ganhar é uma recompensa na altura. A Sylph ficou com sangue nos olhos por ser desafiada por essa figurante. A Aren, coitada, vai entrar nesse joguinho aí porque ela quer passar um dia com o Lloyd. As regras são bem simples. Quem matar o maior número de mortos-vivos vence. O Lloyd então forneceu armas de luxo pra todas elas. Elas podem usar como quiser e depois deve falar o que acharam. Com isso, o desafio começou e a tal já foi fazendo 2 kills. Um chute giratório e ela colocou mais 2 pra conta. Ela iria matar mais 2, só que a Sylph foi lá e segurou ela pelo rabo e roubou as kills. Eu acho que as duas se esqueceram da competição porque começaram a brigar entre si. Entretanto, a tal conseguiu destruir a arma da Sylph e pensa que ela realmente ficou mais forte. A coitada da Aren ficou pra trás nessa disputa. Então ela decidiu colocar veneno na sua lâmina. O Lloyd achou interessante, mas a lâmina se quebrou. Ele pensa que a magia sagrada é mais delicada do que aparenta ser. Sendo assim, ele forjou outra lâmina usando algo similar aos efeitos de magia de veneno. O Grimoire fala que faz sentido. Não é veneno, mas a magia sagrada é eficaz contra mortos-vivos. Um arranhão com efeito purificante, ela se espalha igual veneno. Disso nem mesmo Jiriel sabia que era possível fazer. A magia sagrada foi inventada pelos deuses para combater os demônios, sendo eficaz o suficiente para eles não precisarem aprimorar. E agora o pirralho está com essa magia na palma da sua mão. É dito que a magia sagrada está prestes a evoluir rapidamente. Não é apenas isso, como ele também tem as melhores assistentes possíveis. A Sylph fala que sua espada tá estranha, eu também acho que ela tá meio suspeita balançando desse jeito. O Lloyd fala que é porque ele acrescentou traços de água e agora ela é inquebrável. Com isso, o jogo ficou empatado e resta apenas 2 kills. As 3 partiram em alta velocidade, entretanto elas foram derrotadas por um morto-vivo de alto nível. O Lloyd deu encarada e agora o pau vai quebrar. Enquanto isso, o padre da igreja estava sendo enforcado pelo bispo fajudo. Havia uma alma do lado dele perguntando se deveria assumir o controle do seu corpo. Ele fala que sim, pois assim ficaria possível dele andar livremente pela igreja. Entretanto, alguém viu que não deveria ver. A Aisha acabou presenciando tudo. E o que é que esse cara vai fazer com ela? Eu não sei, porque você vai ter que deixar o like pro próximo vídeo. No episódio passado, as garotas foram nocauteadas por um morto-vivo de alto ranking. A Sylph se pergunta se elas entenderam o que havia acabado de acontecer, enquanto a Aren notou que havia um fio grudado na sua perna. A tal atacou, entretanto, Lloyd notou que ele havia lançado
passado alguma coisa. Logo em seguida, ela caiu de joelhos. Ele iria atacar quando a Sylvie apareceu e defendeu ela. Ninguém sabe o que tá acontecendo, ou seja, esse é o pior cenário possível. Ninguém, exceto o Aren, que conhece aquele poder. Ele tentou atacar o Lorde, entretanto, ele defendeu e agarrou aquele negócio. E quando ele sentiu a mana do moleque, tremeu de medo. As garotas atacaram, mesmo assim ele conseguiu desviar o miserável. A Sylvie acha que isso está começando a ficar deprimente. Medula espinhal e reflexos automáticos. O Lorde achou aquilo foi muito interessante. Olhando bem de perto, é uma medula espinhal extremamente fina. Agora, Aren fala que tem certeza de quem ele é. No passado, lhe falaram sobre o flagelo do neurônio. Nascido em uma pequena província, seu corpo aparentemente produzia fios infinitos de medula espinhal feita por mana. É dito que quando ele entra em contato com membros de outras pessoas, interfere no seu movimento e anula os comandos do cérebro. Além disso, os fios da coluna vertebral são enrolados em sua pele, concedendo a ele o poder de desviar de contra-ataques rápidos. O que significa que ele pode se mover mais rápido do que seus próprios pensamentos. Ele foi enviado para uma batalha para pôr fim em uma guerra civil, como uma arma biológica. Mas assim como eles, ele não conseguia controlar seus próprios poderes. Entretanto, ele desequilibrou a balança do poder, destruindo qualquer pessoa que entrasse em seu contato, seja ele amigo ou inimigo. E mesmo depois de levar um tiro no coração, ele continuou matando por puro reflexo. Por esse motivo, ele se tornou um morto-vivo intocável, sendo necessário derrubar um penhasco para atacá-lo no mar. Mas Aren fala que é impossível que ele esteja ali diante dos seus olhos. Ele foi jogado no mar. Mas se o que ela diz é verdade, é possível que ele continue a se mover. O Lorde pensa que isso deveria ser impossível. Ou será que ele se transformou em um Ghoul? Mas ele nunca ouviu falar de alguém que retém as memórias da sua vida passada. A tal fala que eles não têm tempo para ficar pensando nisso. Agora que elas sabem o seu truque, tudo o que elas precisam fazer é desviar do contra-ataque. Entretanto, elas não esperavam que ele conseguiria lançar tantos fios assim. Enquanto isso, a irmã Aisha estava se perguntando o que é que ele estava fazendo com o padre. O fantasma fala que se tiver de possuir um corpinho, ele quer possuir o corpinho dela, que é muito bonitinho. Sendo assim, ele matou o padre e mandou que o fantasma fizesse bom uso dela. Mas antes que ele pudesse devorá-la, foi morto pelo Babylon, que estava farmando aura em cima do telhado, safado, que perguntou se o padre havia se perdido novamente. Se foi esse o caso, ele pode lhe mostrar o caminho. Mas ele fala que receia que ele não tem nada que ele possa lhe mostrar. De repente, o padre se transformou em um demônio horrível. Enquanto isso, o Jiriel estava querendo pegar esse traste na porrada, que logo notou que todos seus fios foram cortados. Agora elas finalmente entenderam como é que funciona esse negócio. Ele novamente atacou, entretanto dessa vez elas não só conseguiram desviar, como também diminuíram a distância. Mas o cara não é pouca merda e conseguiu bloquear todos os golpes. Isso porque ele também consegue usar os fios para defender o seu próprio corpo. Elas foram atacadas e ele também conseguiu segurar a lâmina da Sylvie. Ainda assim, mesmo que ele possa reagir, ele tem um número limitado de membros. Aren conseguiu se aproximar e usou seu veneno. O Jiriel fala que um Ghoul é imune a veneno. Entretanto, o Lorde fala que não é bem assim. Esse veneno é uma neurotoxina. Os fios têm ligação direta com o sistema nervoso. Basicamente, se ele for paralisado, os fios também irão perder o controle. Todavia, o veneno não vai durar pra sempre, então elas têm que acabar com isso o mais rápido possível. Então a Tal começou a encher ele de pancada. Entretanto, não foi rápido o suficiente e ela foi atacada. Ele também consegue endurecer o fio, tornando ele tão afiado quanto uma serra. Mas ela notou que ele tá tentando ganhar tempo até o efeito do veneno acabar. Ele saltou e desferiu um golpe com vários fios. A Tal usou um golpe especial enrolando os fios no seu braço e lançando ele em direção a Sylvie, que falou que vai mandar esse morto-vivo deplorável pra outro mundo, que usando sua técnica espada dupla acabou com a raça dele. Aren fala que finalmente elas conseguiram acabar com ele, mas a Sylvie fala que pouco antes dele ser atingido, ele recuperou o controle do seu fio e conseguiu amortecer o seu golpe. Ela acredita que ele conseguiu sair ileso. E não é só isso, a espada dela tá toda molenga. A Tal pergunta se ela tava lutando com essa porcaria desse jeito. Aliás, ela fala que imagina que os flagelados não conseguiam controlar seus poderes, mas é bem claro que ele tinha total controle. E esse assunto pode ser bem mais sério do que ela imaginava. Ou seja, ele não pode escapar de jeito nenhum. O bicho não fala, mas ele pensa, eu acho. Logicamente, ele teria dificuldades com um grupo de 3 aventureiras muito fortes. Seu mestre ainda tá na igreja e ele tá ficando bastante animado. Ele se pergunta se deveria dar uma brincada lá na superfície. O dia que seu mestre está esperando, finalmente tá chegando. Até lá, o joguinho vai ter que esperar um pouco mais. Entretanto, de repente, ele perdeu a perna. Rapaz, pela expressão, o menino tá puto. Ele deixou uma plaquinha com um tiro falando que foi fazer um cocô no banheiro. Pela primeira vez, um morto-vivo sentiu medo. Ele pensa que a melhor palavra para descrever sua vida é uma merda. Constantemente maltratado, sem ter um lugar para viver. Isso explica como ele acabou virando um hétero. É dito que héteros podem assumir corpos de vivos e controlá-los. Mas no seu caso, isso somente funciona com fracos de espírito. Não havia como ele se vingar dessa forma. O espírito dos corpos fortes provavelmente era forte demais. Foi aí que ele acabou conhecendo seu mestre. Em seu laboratório tinha
em um achado raro que ele recentemente reconstruiu. Esse daí era o corpo da Guerra Civil, que continuou a ser de um poder incrivelmente forte mesmo depois de ter morrido. E ele o aceitou sem nenhuma resistência. Talvez seja porque eles têm algo em comum. E quando ele perguntou o que seu mestre queria em troca, ele simplesmente riu. Ele poderia usar esse corpo como ele quisesse. Então a primeira coisa que ele fez foi matar todos aqueles bastardos que mataram ele na vida passada. Ele não reencarnou não, viu? Ele só virou um espírito. E depois disso ele não sabia mais o que fazer. E quando ele voltou pra casa, seu mestre deu as boas-vindas. Uma coisa bastante comum de se dizer, mas foi como um mundo totalmente novo pra ele. Entretanto, nosso garotinho tava esbanjando sua mana à vontade. O Gol sabia que havia algo errado com esse moleque desde o início. Ele notou seus fios antes de qualquer outra pessoa. E quando ele fez contato com um dos seus fios, ele sentiu verdadeiro terror. Mesmo se isso fosse um pesadelo, seria até demais. Rapaz, o moleque invocou uma deusa que é isso ali atrás dele, mano. O morto-vivo pergunta como ele tem tanta mana. Não tendo muito o que fazer, ele pediu pra ser poupado. Mas logo ele notou que esse moleque é uma ameaça pro seu mestre. Ele atacou e tava conseguindo desviar dos ataques do Lloyd. Mas logo perdeu um braço. Ele pensa que ainda pode lutar. E não tem como essas 7 deusas tocá-lo com seus reflexos automáticos. Enquanto ele estava se esforçando ao máximo, o Lloyd estava lá fazendo uma boquinha. Ele tentou esmagar o crânio do moleque, entretanto colidiu contra sua barreira. Antes de cair, ele ainda recebeu um soco da palma da deusa. Ele pensou que seria morto, entretanto uma luz brilhou. O Lloyd fala que ele finalmente parou de reagir automaticamente. O Grimoire pergunta se ele realmente vai ficar com esse negócio. Ele não vai conseguir entrar no castelo carregando o morto-vivo, mas o Lloyd fala que vai levar ele pra Lordoth. O Gol pergunta do porquê. O Lloyd fala que é porque ele consegue usar as habilidades quando ele ainda era vivo. Entretanto, só depois ele notou que o bicho sabia falar. O Grimoire supõe que ele seja um hétero. O Lloyd então pergunta se ele sabe qual é o seu nome, enquanto o Jiriel tava pulante e saltitante nos melões da deusa. O Caveira não tava entendendo nada, mas o Lloyd fala que quer saber mais sobre ele e chama ele pra ir junto com ele. Nesse momento, o Caveira chorou. Ele só não sabe se essas lágrimas são dele ou do Guerra Civil, mas ele agradece ao mesmo tempo que ele pede desculpas. Isso porque ele acabou comendo uma luma máxima, que quando quebrada, seu corpo que ele controla e seu corpo de hétero são erradicados. E no fim, ele acabou quebrando e ele voltou ao pó. Enquanto isso, o Babilho se pergunta do porquê ele parou de se mexer. A cena volta pro Lloyd que estava curando o Grimoire. Ele vai ficar bem, mas o Lloyd ficou interessado naquela luz que era magia sagrada. O Jiriel não sabia como aquela coisa sabia usar magia sagrada, especialmente o Aluma Máxima. Esse é um feitiço avançado que só algumas pessoas conseguem usar. Antes de morrer, ele pediu pro Lloyd cuidar do seu mestre, e isso é claro que atiçou a curiosidade do moleque. Enquanto isso, Babilho mandou que Aisha levantasse e levasse o padre até a guilda de aventureiros. Ele vai ficar e mandou que ela não pedisse ajuda a ninguém. Isso porque ninguém pode vencer esse cara. Ela não teve outra escolha a não ser obedecer. O Babilho não sabe do porquê, mas ele tá parado. Tomara que ele continue assim, porque vai dar tempo dele fugir também. Mas logo ele acordou e perguntou onde estava a mulher. O Babilho pergunta se ele é um monstro ou algo do tipo, mas ele fala que isso daí é uma longa história. Mas ele não vai falar nada porque o Babilho vai morrer. Ele fez um ataque, todavia ele conseguiu desviar. Alguns dias atrás, o Lloyd pediu para que ele ficasse na igreja, só para limpar a sua barra, é claro. E também ele notou que o Babilho percebeu que havia algo de estranho com aquele padre. Ele pergunta se o Lloyd percebeu alguma coisa também, mas isso não importa, o que realmente importa é o que ele percebeu. Afinal, ele é apenas o 7º príncipe maníaco por magia. Ele pediu para que ele cuidasse das coisas por ali. O Babilho não sabe o motivo, mas ele não tá sentindo medo. Talvez seja porque ele não consegue medir o tamanho da força desse cara, ou poderia ser sua falta de sede de sangue. Mas uma coisa é certa, ele realmente tá tentando matar. Ainda assim, não faz sentido ele não sentir medo. Talvez seja porque ele não tá entendendo nada, ou porque o Lloyd lhe deu algum buff misterioso. Ele conseguiu desviar e chegar a um ponto cego e usar magia de classe de purificação. Entretanto, ele não tem mana o suficiente para manter aquela magia. Então ele continuou lançando várias e várias e várias. A luz cega o inimigo e com isso a fraqueza do seu coração vai ser exposta. Entretanto, o Babilho teve seu peito perfurado. Ele percebeu sua posição pelo seu cheiro e perfurou seu coração. E como se não fosse o suficiente, ele abriu um buraco. O Lloyd acabou ficando preso por conta daquela chuva, enquanto a Aisha continua tentando chegar até a guilda de aventureiros. E assim termina o 4º episódio com uma provável morte. E no próximo episódio, o Lloyd vai até a igreja para ver o que havia acontecido. Episódio passado, o Babylon teve seu peito perfurado. O padre já estava cantando vitória como se a luta tivesse acabado, quando de repente ele ficou surpreso. O poder do Babylon se resume em deixar seu corpo totalmente flexível. Ele consegue fazer isso sem que o inimigo perceba. Graças a isso, ele pode torcer o seu corpo inteiro, assim evitando golpes fatais. Além disso, ele também pode torcer o seu esqueleto e seus músculos até o limite do seu corpo, gerando energia suficiente para quebrar até mesmo uma pedra. O golpe foi certeiro, entretanto ele percebeu que o velho é mais duro do que uma pedra. Sendo assim, ele torceu ainda mais os seus músculos e concentrou sua magia de purificação diretamente na sua alma. Cada soco é como se
se seus ossos fossem se quebrar. Além disso, sua mana já estava chegando ao seu limite, mas ele não pode parar, não até que ela consiga escapar. Mas de repente ele foi acertado. O padre fala que sabe exatamente como ele se sente. Droga, magia sagrada é um lixo, mas pra ele é bastante agradável. De repente ele invocou várias espadaluchas chamada Excalibur Maculada. Ele acha o corpo do Babylon bastante interessante e se pergunta onde ele deve atacar pra poder matá-lo. A tela fica preta e só é possível ouvir o som das lâminas atravessando seu corpo. Enquanto isso, na guilda de aventureiros, a Aisha havia acabado de chegar. A recepcionista pergunta o que diabos aconteceu. Uma dupla de aventureiros pergunta se ela estava com problemas e se ofereceu para ajudar. Na hora ela lembrou das palavras do Babylon e apenas disse que o padre acabou caindo na chuva e bateu com a cabeça. E o levou até ali para que ele possa descansar. Logo em seguida, ela voltou correndo para a igreja, enquanto se perguntava do porquê ela é tão estúpida. Por que não pediu ajuda? Todo mundo ali parecia muito forte, mas só de lembrar daquela expressão ela entendeu o porquê. No fundo, ela sentiu que todo mundo poderia morrer. Ela precisa fazer alguma coisa, caso contrário, o Babylon também vai morrer. A única coisa que ela é boa em fazer é cantar, mas aquele homem também rejeita isso. Desesperada, ela ofereceu sua vida a Deus. Um absurdo. Isso que a Sayuri havia dito quando soube o motivo dela entrar para a igreja. E ficou impressionada que ela ainda consiga se dizer que é uma mulher de Deus. Mas ela não desaprovou. Na verdade, ela tem a sensação que sua voz vai chegar até Deus. Até que no seu desespero, sua voz foi ouvida por Deus e nosso garoto apareceu no momento certo. Ele fala que começou a chover quando eles estavam indo para a guilda. A Sylphie e as outras estão comprando capa de chuva e depois eles irão para a igreja. Entretanto, ela pediu ajuda do Lorde para salvar o Babylon. Por um segundo, o clima ficou tenso e as gotículas de chuva pararam no ar. Por algum motivo, a chuva naquele local havia parado de cair. E ela notou que havia falado besteira. Não faz sentido ela pedir ajuda a um garotinho. Ela pediu desculpas e mandou que ele esquecesse. Entretanto, o Lorde já havia desaparecido. No castelo, a cena foi tão brutal que teve que ser censurada. O Lorde apenas fala que agora pisaram no seu calo. De fato, o Babylon dessa vez morreu. No paraíso, ele fala que até gostava do canto da Aisha. Com certeza, o Mestre Lorde também gostava bastante, mas talvez tenha sido muito melhor assim. Todavia, ele foi levado para um lugar acima do paraíso. O céu estava resplandecente e a voz da Aisha podia ser ouvida. Lá também estava o Guerra Civil e o Hétero, que foram mortos anteriormente. O Babylon se despediu do seu amigo por um pouco mais de tempo. Quando ele voltar, quer ter boas histórias para poder compartilhar. E ele finalmente acordou e saiu do paraíso para outro paraíso. Que é isso aqui, menina, você é muito poderosa. Todo mundo ficou muito feliz por ele finalmente ter acordado, mas a Aisha acabou desmaiando. Aliás, ele ficou 3 dias inconsciente. O Lorde pegou ele gravemente ferido e trouxe para Lordosh para o seu tratamento. E 3 dias depois ele acordou. Natal ficou na igreja caso o padre decida voltar. A guilda de aventureiros ficou sabendo do acontecido. O príncipe Albedo ficou sabendo também de tudo o que aconteceu. A Aisha e o padre foram levados para Lordosh para ficarem em segurança. E as irmãs da igreja também, é claro. O Babylon diz ter entendido toda a situação, mas pergunta onde é que o Lorde se meteu. Rapaz, é dito que ele teve muita sorte de ter acordado hoje. O Lorde apareceu ali empolgado para começar o seu experimento de forçar o Babylon a acordar. Entretanto, quando ele viu que ele havia acordado, ficou bastante desapontado. Tempo depois ele fala que a coisa não foi pior porque ele comprimiu seus órgãos com sua sensibilidade. Mas a moça ali fala que ele é um idiota, chegou ali só o bagaço da jaca. É dito que o Lorde e o Jiriel lançaram magia de cura nele durante 10 horas seguidas. Ele pede desculpa por ter causado tanto problema, mas o Lorde fala que se ele quiser agradecer alguém, deve guardar isso pra Aisha e pro Jade. Ela purificou seu corpo sem parar, já que ele não estava conseguindo acordar. Além disso, foi ela que pediu sua ajuda. E também, se ele não pudesse se teletransportar, definitivamente ele estaria morto. Portanto, ele tem algumas perguntas para fazer sobre o que aconteceu lá na igreja. Ele contou tudo e o Jiriel fala que isso é ridículo. Do jeito que ele falou, faz parecer que ele concedeu magia sagrada para um monstro. Mas o Grimoire fala que aquele morto-vivo lá no subsolo também se autodestruiu usando magia sagrada. Mas o Jiriel também não sabe explicar aquilo. Além disso, o Babylon atingiu aquele padre 30 vezes com purificação, mas não teve nenhum sinal de mudança. Ou seja, o Lorde supõe que ele provavelmente não sentiu que estava fazendo alguma coisa de errado. A purificação geralmente tem um efeito sobre a consciência do culpado. Ele não pode criar sentimentos que não existem, ou talvez ele tenha algum tipo de crença muito rígida. Seja qual for o caso, o Lorde fala que esse cara é um cara daqueles. Tempo depois, o padre falou tudo o que aconteceu com ele, que foi enforcado e quase bateu as botas. A pista agora é que ele queria que os héteros possuíssem o padre e a Aisha para ter mais olhos dentro da igreja. Agora não se sabe o porquê. O Lorde pergunta quando foi que o Babylon encontrou ele pela primeira vez. Ele fala que foi quando estava olhando no jardim, e quando foi verificar no dia seguinte, ele estava lá novamente. A Aisha havia dito que ele não aguentava ouvir mais ela cantar. Então ele supõe que o jardim interno é bastante suspeito. Agora pronto, o moleque tá brincando de detetive, o miserável. Eles voltaram até a igreja que já havia sido quase completamente restaurada. Por algum motivo, minha doce Aisha, poderosa essa menina. Está muito nervosa ela. Essa mulher aqui é de outro mundo, viu?
Oh, meu Deus, a gripe até foi embora. O Lloyd pergunta pra Tal se alguma coisa aconteceu. Ela fala que não, mas a Catarina apareceu e ela contou os detalhes. Opa, a Catarina tava ali. Como é que essa mulher chegou aí, meu Deus? Ela fala que tá reconsiderando seu trabalho na Guilda de Aventureiros. Depois que a Tal lhe contou tudo que aconteceu, ela entrou em contato com a sede da igreja e deu a eles a imagem daquele padre. Foram enviadas 2 cartas, uma da Guilda de Aventureiros e outra do segundo príncipe Albedo. Tudo sobre o mesmo assunto, é claro. A pergunta é se ele sabe quem é aquele homem. O culpado fugiu e um dos aprendizes acabou ficando gravemente ferido. Além disso, foi dito que durante o ataque, o homem da foto usou magia sagrada Luxia. Logicamente que os membros da igreja não ficaram felizes ouvindo tal barbaridade. Aquele velho maldito ali atrás não é o cara que quase matou o Babylon? Bom, eles ficaram ainda mais putos quando souberam que o membro ferido era um ex-criminoso e agora governador da ilha de Lordos. O padre velhinho ali mandou que ninguém menosprezasse o seu próximo sem ter certeza. E a resposta dele foi basicamente essa: se vão acusar a igreja, é bom ter provas o suficiente. A Catarina ficou pistola e deu um chute na janela. Agora o chefe dela tá boladão. E a Guilda de Aventureiros não vai poder ajudar em nada nesse incidente. O Lloyd então mandou que todo mundo começasse a cavar. Os caras ali falam que acabaram de consertar o piso. Tusk, mas tá tudo bem. Quem não gostou nada disso foi o padre, que falou que ali era um local sagrado onde os animais de estimação eram enterrados. Ele mandou que procurasse sem fazer bagunça. O Lloyd fala que vai ser difícil desse jeito. O faro do Shiro é confiável, mas ele anda evitando o Lloyd. É como se ele já tivesse notado alguma coisa, mas estivesse tentando fingir que nada aconteceu. O Crows começou a falar com os corvos e pediu para eles ajudarem a encontrar alguma coisa. Logo em seguida, a Saira apareceu junto com a Sylph e a Aren. Ela pulou em cima dos peitões da Eixa. Que inveja eu tô sentindo agora. Ela ficou muito feliz da Eixa estar bem, mas a punição vai ter seus melões apoupados. E pergunta se ela vai ficar bem pro recital. Ela agradece ao Povilho por ter salvado sua amiga. Ele fala que o nome dele é Babylon e que a Eixa foi atacada por um vilão. E talvez ela venha ser novamente a ser alvo. O melhor fazer é cancelar o recital. Entretanto, a Saira fala que vai se apresentar sozinha e foi embora. Logo em seguida, eles finalmente encontraram a passagem secreta que dava a um porão. O cheiro que saiu lá de dentro era horrível. A porta era feita de um material compensado especial que bloqueia tanto a mana quanto o Ki. A Eixa também queria descer, mas só de lembrar o medo tomou conta. Obviamente que o Babylon não iria deixar que ela ficasse ali sozinha com o padre. Ainda assim, ela desceu pra superar o seu medo. O Shiro, coitado, também tava morrendo de medo. Ele tava pensando se ia ou ficava. Mas ele não poderia ficar pra trás, sendo que a Eixa tomou coragem e desceu também. Então ele se jogou pra dentro. O Jiriel se pergunta que tipo de blasfêmia era essa. E o Grimório entendeu do porquê o Shiro tava tão assustado. O próximo episódio é intitulado Desejo da Eixa. Ou, se você assistiu até aqui e não deixou teu like, eu vou ter que dar um cheiro no teu cangote. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito. 50k até o final do ano, hein? Já tô sem voz aqui, a gripe tá me matando. No episódio seguinte, voltamos um pouco no passado, quando estavam tentando usar a voz amaldiçoada pra acordar o Babylon. Entretanto, não adiantou e logo em seguida a Eixa apareceu. Ela tava cansada, mesmo assim pediu pra que pudesse jogar magia de cura no Babylon. Todavia, todo mundo ali tava muito frustrado e não permitiu que ela fizesse isso. Ainda assim, ela insistiu e quase levou um tapa na cara. Afinal, disseram que o Babylon foi atacado por alguém que tava vestido como um padre. Ou seja, nesse momento eles não querem confiar em ninguém que seja da igreja. Obviamente, nossa garota se sente culpada e por esse motivo ela não pode deixar de curar o Babylon nesse momento. E por esse motivo ela deu 2 passos para frente e começou a cantar. E agora voltamos ao presente debaixo do subsolo da igreja, onde estava todo mundo incrédulo com o que estavam presenciando ali. O cheiro era horrível e a Eixa quase vomitou. Ali não havia apenas monstro, como também humanos. A Sylph supõe que esse seja o esconderijo daquele suposto homem, mas aparentemente ele não tá em casa e talvez ele nem volte pra lá. Não depois daquela cena toda que ele fez lá na superfície. Aren fala que a maneira que aquele corpo está costurado parece bastante com os ghosts que eles combateram lá no esgoto. Ou seja, tudo que aconteceu dentro do esgoto havia sido planejado ali. Ela se pergunta o que é que aquele cara estava tentando fazer com tudo isso. O Lloyd fala que aquilo ali é síntese. O lugar tem mais cara de laboratório químico do que feitiçaria pura. Usando células vivas, ele cultiva membros inteiros e fixa no seu alvo. Parece que ele estava tentando fundir héteros com corpos usando síntese. E tudo isso estava acontecendo bem debaixo da igreja. A Sylph fala que isso torna questionável se elas realmente estavam combatendo ghosts genuínos, criaturas remendadas a partir de várias partes. Em outras palavras, podemos falar que eles são quimeras. Aren fala que isso é horrível. Como é que ele pode brincar com vidas humanas dessa forma e se safar? Mas a verdadeira pergunta que fica é o que ele estava planejando fazer com essas criaturas que ele estava produzindo. O Lloyd ali, por algum motivo, ficou feliz do nada. Ele fala que esse cara é horrível de verdade
verdade. Seu senso de ética é bem distorcido, e por isso é bem provável que ele tenha modificado seu próprio corpo. O Lorde tá doido pra ver esse cara, pois aposta que seu próprio corpo é o ponto culminante do seu próprio estudo. Todavia, a Sylvie tá querendo botar esse laboratório abaixo. O Lorde pergunta se ela tem certeza. Ela fala que sim, e o Albedo já havia permitido que ela fizesse algo parecido. Aliás, ela ficou bem surpresa por saber que o Lorde sabe muito sobre alquimia. De repente, ele foi atacado por vários cortes de ar, mas foram bloqueados pela fala amaldiçoada. Eu não sei o que ela é, mas podemos chamar ela de Medusa, porque é uma mulher cobra. O Lorde deu 2 tapinhas ali e mandou que ele não matasse aquela coisa. Novamente, ela invocou sua magia e o Lorde fala que aquela é magia do tipo A, vento revoltante. Além disso, a Sylvie ficou impressionada que aquela coisa consegue usar a barreira mágica. Ou seja, provavelmente essa batalha vai demorar um bocadinho. Mas o Lorde fala que não. Usando a voz amaldiçoada, colocaram ela de joelho, pois a barreira não é o suficiente para impedir a entrada do som. E assim, com um único ataque, ela foi capturada sem perder a vida. É dito que a fala amaldiçoada do Kuron ficou ainda mais forte depois que ele conseguiu controlá-la. Dito isso, como o Lorde imaginava, ela não foi cultivada dentro daquele lugar porque ela é humana. Todavia, metade do corpo dela agora já é de monstro. Basicamente, experimento de síntese usando humanos vivos. Todo mundo ali ficou irritado. Quem esse cara pensa que é pra fazer algo tão repugnante assim? O Kuron ia fazer alguma coisa quando a Aisha se aproximou e falou que ela não precisava ter medo. Todavia, ela tomou uma rabada na cara. Ela sabe que isso faz sentido, afinal a garota estava muito assustada. Esse tempo todo ela também estava morrendo de medo daquele cara. Ela se sentiu impotente, então o que uma pessoa como ela pode fazer em um momento como esse. Mas de repente ela ouviu o som do piano da Aira tocando. Então logo ela percebeu o que ela realmente poderia fazer e começou a cantar. Sua voz ressoou na alma e a quimera começou a ficar mais calma. Isso fez o Kuron lembrar da vez que a Aisha ficou 12 horas cantando sem parar. E olha que ela fez isso sem estar usando magia sagrada. Isso porque ela já havia usado toda a sua mana e sequer deveria estar de pé. Ainda assim, ela continuou cantando sem parar. Então, a garota se lembrou de ouvir aquela música enquanto estava presa debaixo daquele teto negro e obscuro. Até aquele cara parava de se mexer quando escutava ela cantar. Quando parecia que o monstro ia tomar conta da sua mente, aquela música fazia ela recobrar consciência. Essa era a voz da pessoa que impediu que ela pudesse se perder. Chorando, ela pede desculpas e fala que ainda é humana. A Aisha, movida de íntima compaixão, abraçou ela que estava caindo em lágrimas. Ela pede desculpas, pois estava tão perto, mas não sabia o que estava acontecendo ali embaixo. Tempo depois, o Albedo chegou na igreja também. Ele ficou sabendo do laboratório embaixo da igreja e mesmo que ele quisesse encontrar o culpado o mais rápido possível, aquilo ali já era demais. Aliás, a garota Quimera pediu desculpas por não ser muito útil. A coitada sofreu de uma amnésia tão grave que ela chegou ao ponto de esquecer seu próprio nome. O Lloyd supõe que seja o efeito colateral dela ter se transformado numa quimera, mas ele tem uma suposição que provavelmente ela já foi uma aventureira famosa. Todavia, mesmo que ela soubesse sua verdadeira identidade, com esse corpo assim, não dá pra viver uma vida normal não. Mas é lógico que ela vai ser levada pra Lordost, né? O lugar onde pessoas como ela podem viver uma vida feliz, né, eu acho. Eles vão até fazer uma saia bem longa pra ela usar. Aliás, ela havia pegado algo do laboratório que acha que deve ser de alguma ajuda. Esse daí é um rosário que certamente parece bem velho. Ela não tem muita certeza, mas isso daí é do tal padre misterioso. Ela tem uma leve lembrancinha assim que ele odeia bastante os deuses. O Lloyd fala que tudo bem, mas tem algo que ele deseja deixar com ela. Essas são as anotações do laboratório que ele roubou. A Aisha fala que ele não pode fazer isso e mostrar pra ela num lugar como aquele. Ele fala que se ela não quiser ver, ela mesma pode tacar fogo em cima. Todavia, aqueles dados são a única pista que ele tem de transformar ela de volta em humana. O corpo dela só está funcionando graças a uma fórmula mágica completamente complexa que nem ele mesmo consegue compreender. Ou seja, ela deve ser a única que pode decifrar esses dados. Ela pode queimar tudo e se sentir aliviada, ou seguir em frente sem se desviar do seu trauma. Então ela decidiu seguir em frente e vai fazer o que puder pra voltar a ser humana. Eu não sei porquê, mas a Aisha fez uma cara estranha e saiu correndo pra algum lugar. Eles falam que ela vai ficar bem e decidiram dar um nome pra menina Snake Man. E quem vai dar o nome é o diabo do príncipe Lloyd. O nome cheio de esperança pra que ela volte a ser humana um dia. E o nome que ele deu foi Lame, porque soa como lâmina. Enquanto a Aisha tá correndo, se perguntando se ela já foi pro castelo. Ela tá correndo tanto que os melões estão saltitando isso aqui na tela. Todavia, a Saira tava ali comendo uma bolachinha com chá, né? A Aisha pergunta do porquê ela ainda tá na igreja. E a Saira fala que tava comendo alguns babinhos do Macaron-san. Acho que ela confundiu os nomes aqui, eu acho. Basicamente, é só uma pausa no seu treino pro recital. Entretanto, ela pede desculpas e vai cantar no final. Ela quer fazer isso porque a única coisa que ela é boa em fazer é cantar. A Saira fala que tá tudo bem, pois elas vão fazer um show do balacobaco no grande festival do Advento. Todavia, o príncipe Albedo fala que o grande festival
festival do advento será cancelado. A Aisha deu um grito ali, parecendo uma panela de pressão pegando pressão. A Saira fala que ele não pode cancelar, não importa o que venha acontecer. Enquanto isso, a menina da guilda de aventureiros tá falando que o Shiro ficou uma fofura que só usando coleira. E agora estão tentando tirar a coleira, mas ele não tá conseguindo, ele tá botando a cabeça pra dentro e não tá saindo. Mas calma, que isso não era pra piadinha não. A Sylph meteu a porrada em todo mundo. Voltando ao assunto, podemos presumir que ele odeia os cantos da Aisha, ou seja, ele odeia os hinos. A verdadeira questão que tem aqui é o que exatamente ele pretende fazer. A tal fala que ela provavelmente faria uma bagunça danada no grande festival do advento, enquanto a outra ali talvez matasse o Papa. O Abedo então fala que provavelmente ele deve cancelar esse negócio, mas vai ter muita reação, não importa o que ele tente fazer. O Aisha tá ali com sua abundância frontal. Aliás, a Sylph fala que é uma complicação adicional a ser considerada. Isso tem relação ao rosário que a Lamy havia encontrado. Todavia, ela acabou perdendo o rosário. É dito que a Catarina tava com ele até agora há pouco. Obviamente, ela colocou na coleira do Shiro. Rapaz, mas isso aqui... que é isso aqui, velho? Se aquilo realmente pertenceu ao misterioso padre, então significa que é mais perigoso do que eles imaginaram. Mas a Aisha fala que ela também tinha um rosário de prata igual ao do Babylon. Não sei por que ela usou o Babylon. Só que ele fala que o que viu com ele daquela vez era praticamente novo. O careca fala que ainda não consegue entender qual o problema nisso. É dito que a maioria dos rosários são feitos de prata, mas aquele dali era de ouro maciço. O padre fala que existe apenas 12 pessoas autorizadas a carregá-los, incluindo o Papa e os 12 bispos que supervisionam a igreja central. Ou seja, talvez um dos 12 bispos seja o verdadeiro vilão. Todavia, ele fala que isso é um absurdo. Essas pessoas são muito santas e jamais faria algo parecido. Mas com base no que o Babylon disse, ele consegue mudar a forma do seu corpo livremente. Mas o padre fala que o rosário pode ter sido roubado ou esse pode ter sido uma réplica. De qualquer forma, ele não consegue aceitar que um dos 12 seja culpado. Só falar pra você, padre, que um dos 12 foi culpado por crucificar aquele que não tinha pecado. Aliás, o Babylon deixou minha doce Aisha triste. A tal mandou que ele fosse limpar sua alma com alguma magia de purificação, assim eles teriam um Babylon ainda mais bonito. A Aisha falou que ela pode cantar pra isso. Mas foi aí que ele percebeu que aquele cara não precisava de um ritual para invocar a magia sagrada. A magia sagrada requer um ritual, como o canto ou dança da Aisha, o que torna a magia sagrada um pouco difícil e complicada de executar. Sendo assim, o padre não tem mais como negar. Se ele tem um passe livre para usar magia sagrada sem ritual, significa que ele é um dos 12 bispos. O Grimoire pergunta se isso é possível, mas o Jiriel fala que de modo geral não é bem assim não. Ele só consegue dar passe livre para um papa. Os outros 11 indivíduos são pessoas que ele confia. Uma forma mais fácil de explicar é o Lloyd. O Jiriel passou o passe livre pro Lloyd e o Lloyd passou o passe livre pros seus amigos que ele confia. De qualquer forma, o Albedo fala que duvida que eles estejam dispostos a cancelar o grande festival do advento. E o mais importante é saber se o inimigo se infiltrou na igreja central. Então a vida da sua santidade estaria correndo perigo, cancelando ou não o evento. E o mais importante é que falta pouco tempo pro festival começar. Se o padre misterioso estiver entre essas 11 pessoas, eles terão que separar o papa dos seus bispos no dia em questão, enquanto eles vigiam de perto sob o pretexto de oferecer toda a segurança possível. O Albedo fala que vai fazer todo o possível que estiver ao seu alcance, afinal eles não podem recorrer à guilda de aventureiros. Enquanto isso, na igreja central, uma garota estava correndo segurando uma carta. Uma tal de Anastácia perguntou o que era aquela carta. Ela fala que é uma mensagem do príncipe Albedo que foi enviada para ser entregue para sua santidade. Entretanto, a Anastácia pegou e pediu para olhar. Ela deu uma olhada, deu um sorrisinho e saiu andando. Ela entrou em um quarto escuro, abriu uma porta secreta e entramos dentro de um laboratório. Obviamente, ela está envolvida com o padre Fajudo. E pelo conteúdo da mensagem, eles não descobriram muita coisa sobre o conteúdo do laboratório. O padre Fajudo fala que não sobrou nada do Guerra Civil, a não ser aquele único braço. Ele absorveu com o demônio que estava na sua mão, igual o Lloyd fez com o Grimoire e o Jiriel. Entretanto, ele fala que não importa o que o segundo príncipe apronte nessas alturas, nada que ele faça vai ser significante. Isso porque chegou a hora e não existe ninguém que possa detê-lo nesse momento. E agora que subam as cortinas do grande festival do advento.